Pessoal, hoje eu tenho preparado esse grande conteúdo que vai te ajudar na expansão de racionalidade, discernimento, entendimento. Você que busca, garimpa pela internet, vídeos que possa te ajudar, tá? Nesse currículo de informações, já de imediato eu conto com a sua participação e o seu like. Preste atenção que hoje o conteúdo vai ser profundo, vai ser impacto, tá? Logo depois da vinheta. Fala pessoal, muitos de vocês sabem o quanto é difícil despertar pessoas da grande matrix, da mentira religiosa e de todo o seu sistema. As pessoas não querem sair da sua zona de conforto, têm medo de se chocar com a realidade. Então essas pessoas, tá, ao chegar a esse tipo de argumento, conteúdo, elas procuram evitar, se desviar, é taxado como apostasia, heresia, tá? Então, de imediato, eu trago esse tipo de conteúdo para você que garimpa pela internet com profundidade. A dica especial é que você possa anotar os nomes mencionados nesse vídeo e realizar sua própria pesquisa. Fazendo assim, você mesmo vai ver o quanto o conteúdo tem relevância, ok? Então vamos lá. Então vamos começar aqui falando principalmente do sincretismo religioso. O que é o sincretismo? Já fala sincretizar, né? Ou sincronizar, é a adaptação, é a atualização de novas crenças, mas que não deixa de ser a premissa de uma crença. E quando se fala na questão bíblica, tá? Ou judeus, o judaísmo, né? Os judaicos, eles tiveram contato com os povos das primeiras civilizações, Mesopotâmia, né? A questão da Suméria, era o tipo de povo que servia já a várias entidades, o politeísmo. Então os judeus são politeístas, ok? E quando se fala de sincretismo, teve-se parte que inspirou a sua crença, se inspirando em argumentos que já existiam. Anos mais tarde, o judaísmo, que copiou o zoroatrismo, o cristianismo, né, o catolicismo, copiou o judaísmo. Então hoje os protestantes, os evangélicos, que abominam as demais crenças, na verdade são hipócritas sem saber, porque eles praticam práticas bíblicas, seja do Novo ou do Velho Testamento, que está coligado diretamente ou indiretamente a crenças pagãs do passado. Isso é sincretismo. E eu vou dar um spoiler aqui, tá? Desses tipos de semelhanças, tanto de personagens como de rituais, ritualísticas, crenças dentro da própria Bíblia. Por isso que a mãe prostituta, lá de Apocalipse, tinha um cálice na sua mão e embriagou a todos com o seu vinho, que na verdade era a doutrina, tá? Com o fermento, as 3 medidas de farinha, conforme escrito, que a mulher acrescentou dentro da massa e elevou toda a massa. O fermento, tá? Que fez a construção do cristianismo, tá? Então aqui a gente conhece a história bíblica. Adão, ele é moldado do pó da terra, né? Assim que você, cristão, evangélico, vê como narrativa bíblica. O Criador desceu ali no jardim do Éden, amassou o barro e criou o primeiro boneco e assoprou nas suas narinas e fez Adão, tá? Isso cheira ou ecoa a mitologia suméria. Sumerianos ou Mesopotâmia são as primeiras civilizações de povos, tá? Que habitavam sobre a terra e já tinha as suas crenças, como Enuma-Elish, né? Como o deus Anu e outros tipos de deuses. Com a mesma narrativa de Enuma-Elish. Tá aqui, ó. Tá vendo? A mitologia suméria sendo inspirada na própria Bíblia. Lembrando que essas culturas, algumas são antes da criação da Bíblia, na questão mais antes das criações dos pergaminhos, tá? Como também
Algumas são datados da mesma época. Você pode ver em tabuletas sumérias. Você pode ver em pirâmides do Egito, tá? Então, essas crenças se embutiram, se acloparam, tá? Sincretizaram dentro da cultura da fé cristã, da fé do judaísmo e assim por diante. Quero continuar aqui, tá? Essa narrativa, essa construção de entendimento, citando a árvore do conhecimento do bem e do mal, com seu fruto. Na narrativa bíblica ou judaica, o Criador, que você chama de Deus, planta no jardim diversos tipos de árvores, mas a existência de uma única árvore que continha um fruto chamado fruto do conhecimento. E o homem que provasse poderia ser morto, ou morreria, né? A promessa. Come de tudo que tem no jardim, menos dessa árvore. E a história vocês conhecem, da serpente, que uns dizem ser o diabo, né? Que ludibriou Eva e ali fez comer o fruto. Essa narrativa toda, ela já é plagiada, Ctrl+C e Ctrl+V, tá? Da história aqui da caixa de Pandora. Na verdade não é uma caixa, é o jarro de Pandora, tá? É uma mera semelhança da caixa de Pandora, onde ao abrir a caixa, as consequências do pecado, de maldição, de tudo que é ruim, sai da caixa e sobreveio ao mundo. Da mesma forma que o pecado dominou toda a raça humana, faz parte da história humana, por causa de um fruto, né? Que uns dizem ser a maçã da Apple, a tentação, mas não tem nada a ver com maçã, tá, pessoal? E sim ali um ato simbólico, tá? Então veja aí que as histórias são semelhantes. A crença da árvore da vida com seu fruto, ela é semelhante à história do jarro de Pandora. Você já ouviu falar disso? Deixa aí nos comentários. Vamos então continuar aqui. Bom, continuando aqui ainda na árvore, tá? Já trouxe vídeos específicos sobre esse assunto aqui no canal, que é a questão da simbologia dessa árvore, tá? Que também é um sincretismo da deusa Axera, ela que também é conhecido como uma árvore, que inclusive eu coloquei aí a simbologia da árvore de Natal, a árvore natalina. Tem a estrela sempre na ponta da árvore, que eu já trouxe vídeo sobre Dianos Lucifero, tá? Que é simplesmente a estrela d'alva, a estrela da manhã. E também a Xera representa o castiçal, o candelabro, né? Esse tipo aqui, ó, de objeto considerado judaico, que está dentro do satanismo, que está dentro do luciferianismo, que está dentro do judaísmo e que cristãos, como o Bispo Macedo da Igreja Universal, utiliza, tá, em seus cultos. O castiçal, que para vocês é considerado sagrado e santo, também faz parte da deusa lá, chamado Axera, tá? Axera é mais uma alusão à deusa do paganismo, chamado árvore do conhecimento, ou mãe do conhecimento. Olha só que interessante. Você já ouviu falado disso? Deixa aí nos comentários e vamos continuar, que está interessante isso aqui. Bom, continuando ainda na história de Adão, o primeiro homem a ser criado do barro, tá? Ainda nos contos da Mesopotâmia, da Suméria, das primeiras civilizações, na mesma época ou até antes, tá? Tem a história e a narrativa de Atracases. Atracases, para quem não sabe, descreve a criação do homem por deuses na Mesopotâmia, mesopotâmicos, misturando barro com sangue. Mistura barro com sangue e cria-se um deus sacrificado, um homem. É diferente um pouquinho, mas chega próximo aí da criação de Adão, né? De Adão. O conceito de modelar ou moldar o homem do barro é semelhante à narrativa de Gênesis 2, versículo 7.
Você conhecer essa história interessante? Deixa aí nos comentários. Mas ainda continuando na criação do mito de Adão e Eva. Vamos falar agora dos filhos do deus Anu. Chegamos ao conto sumério, ao conto principal da Suméria, tá? E são personagens que eu cito muito aqui no canal, que é a questão do Enki. Enki e Eliu. Não estou dizendo que isso é verdade, que esse é o caminho que eu estou mostrando, tá? Eu estou mostrando para vocês que existe a questão do sincretismo, tá? De algo similar, semelhante. A Bíblia pode ter sim chances, como por toda a história bíblica, por todos os personagens que eu já mostrei, tá? Esse tipo de adaptação dos deuses velhos, tá? Dos ídolos velhos, agora com uma nova roupagem dentro do cristianismo. Então Adão e Eva, e a criação e a queda do homem, na mitologia suméria, é a queda de Enki. E Ninhursag, acho que é essa palavra que anuncia. Ninhursag. Vamos continuar a questão do Enki em Enlil. Você vê aqui, tá? O mito sumérico, ou Suméria, conta como Enki, como plantas proibidas. Olha só o que diz no livro de Enki. Comeu plantas proibidas no paraíso de Dilman. Enunsag, e amaldiçoou, trazendo doenças ao mundo. Ela, mais tarde, era Cura Enki, ao criar divindades para cada parte do seu corpo ferido, incluindo a costela. Olha só, quem saiu da costela? Está dizendo aqui que Enki curou a costela dessa personagem. Eva saiu da costela de Adão. Olha só que similar. E secou a criação de Eva a partir da costela de Adão. Mitologia babilônica chamado de Atrahasis ou Atracases. Você já ouviu falar disso? Bom, agora vamos na questão que muitos ainda ficam defendendo Torá, perguntando para mim nos comentários: irmão Luiz Paulo, você acha que a Torá é o caminho, é a verdade? Porque se falar de Torá, a gente tem que citar Moshe, que é Moisés, né? Só que Moisés, eu já disse que o ser que ele tinha contato no monte tinha aspecto e aparência de dragão. Utilizei vários e vários versículos. Quem não assistiu esse vídeo, eu posso deixar nos comentários para você assistir, tá? Posso deixar fixado a aparência e o aspecto do Jeová dos Exércitos, que inclusive tanto a história de Enki e de Enlil pode ser comparado com os demiurgos, os arcondes, tá? E aí já é outros 500 de outros departamentos que poderíamos entrar. Mas continuando aqui na questão dos 10 mandamentos, ou falando propriamente da Bíblia. Você acha que a Bíblia ela é antiga? É o livro mais antigo do mundo? Quantos argumentos ou de quem você já ouviu falar isso? A Bíblia é o livro mais antigo do mundo. Não. O Código de Hammurabi. Código de Hammurabi, tá? Foi o primeiro código de leis da história criado pelo rei Hammurabi na Mesopotâmia. Então, antes dos 10 mandamentos, já existia o Código de Hammurabi. Entre 1792 a 1750, antes da Era Comum. Bem antes dos 10 mandamentos de Moshe. Então, mesmo que você fica com a Torá, quem falava com Moshe era um arconde, um demiurgo, um ser que se apresentava nas trevas, na escuridão, né? Vamos ainda continuar falando aqui dos 10 mandamentos. Existia no Egito um livro chamado Livro dos Mortos, a qual o próprio Moisés teve contato, pois ele foi criado dentro dos palácios dos faraós, né? Ele foi criado entre os faraós. Então ele tinha contato com esse livro. Quando ele cria de inventar os mandamentos,
né, as leis mosaicas, ele se inspirou principalmente nos versos que diz: não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E esse linguajar é muito semelhante ao que está escrito no Livro dos Mortos. É um livro dos egípcios, datado de 1550 antes da Era Comum, que imita as formas das leis, como por exemplo, não matarás, não roubarás e não mentir. Vale a pena você fazer a anotação, tá, desse livro e pesquisar para ver a similaridade com os mandamentos. Vamos para o próximo aqui que está interessante? Bom, desse aqui eu já falei demais até aqui no canal, vários vídeos dele aqui, a história da Arca de Noé, né? Bom, para o crente que é bitolado e acredita que cobra fala, né, serpente fala, jumento fala, né? Para ele o cara é possível sobreviver 3 dias dentro de um peixe no fundo do mar, mas quando você sai da Bíblia, você pede algo provável, palpável no mundo físico, fora das páginas, um crente não consegue provar isso, né? Dentro da Bíblia tudo acontece. É um mundo fantasioso que tudo pode acontecer, né? Lembra do Lucas Silva e Silva? Fantástico mundo da lua, onde tudo pode acontecer. Mas aqui na realidade eu nunca vi alguém de braço amputado ou mão amputada crescer as mãos de volta, né? Eu não vi alguém depois de 3 dias realmente ressuscitar. E as palavras do Jesus que vocês dizem acreditar diz: tudo que pedires a meu Pai em meu nome, eu vos concederei. Vocês farão obras maiores que a minha. Se Jesus ressuscitou, andou em cima da água, atravessou parede, por que você não faz? Ele disse que você faria obras maiores que a dele. Mas você pedir para um crente dar um pouquinho só de exemplo de poder, de manifestação, eu quero que você anda e atravesse desse lago aqui para o outro lado, para eu provar que seu Jesus é verdadeiro, que o seu Deus é verdadeiro e que eu estou errado, equivocado. O crente não anda em cima da água. O crente não consegue fazer alguém com a síndrome de Down ser curado, com o dedo da mão voltar ao normal. Então, dentro do livro, tudo é possível. Mas a história, tá, do personagem do dilúvio já foi citada aqui. São paralelos em textos antigos como Gilgamesh, Pompeia de Gilgamesh, estuda o que é Epopeia de Gilgamesh, Atracases e Utnapishtim, todos eles da Mesopotâmia. Pode ser da mesma época, tá aqui ó, a foto, a imagem do personagem, tá? E vê até onde vai a toca do coelho, né? Pílula vermelha, Red Pill, ou Pílula azul, um fantástico mundo de Bob. A história do incrível Sansão, com suas forças inescrutáveis, que já foi mencionado aqui várias vezes no canal, até porque se vocês dizem que o Criador mandou as leis para Moisés e disse não matarás, quando você usa o raciocínio e vê que não faz sentido ou é incoerente quando Sansão perde a força, é caçoado e ele ora, ele roga e pede ao Criador, o Deus que você diz que glorifica nos templos, que devolve a força para ele novamente. Ele se exibia, né, mó vaidoso, e mata mais homens na sua morte do que na sua vida. Ele mata mais homens na sua morte do que na sua vida. O que seria uma contradição do Deus que está dizendo não matarás. A mesma coisa o Davi. Vale para o Davi, que arranca a cabeça do gigante, e vocês adoram pregar isso dentro do templo religioso. Davi praticando um ato de violência, matando, arrancando a cabeça de um filisteu, ou se deitando com a mulher de um homem casado e mandando matar, né? E vocês adoram esse tipo de personagem como sagrados. E o mais estranho, que lá em Apocalipse, o próprio Jesus diz: eu tenho a chave de Davi. A chave de Davi. Poderia ser a chave de Enoque, que não tem aí um currículo ruim, não tem nada que se acha para detectar, para afetar ele, para acusar ele. Poderia ser
sei lá, Ezequiel, a chave de Ezequiel, porque justamente a chave de um cara que manda matar, que fez atrocidade. Tinha os cânticos, né? Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. Ou não é bíblico? Mas ele tem a chave de um cara que é homicida, né? Interessante. Mas aqui, voltando na história, o grande Hércules é a inspiração que criou o personagem Sansão. Na mitologia grega, Hércules é Sansão, né? Sansão é Hércules. Hércules matou um leão, olha só. Ele grudou o leão, rasgou o leão ali com sua força para exibir. E Hércules também fez isso com o leão de Nemeia. Na mitologia grega, Sansão matando um leão. Está lá em Juízes 14, versículo 6, tá? E 19. Então leia e veja a que ponto tem essa sagrada escritura. Ah, mas agora você chegou no ápice de um vídeo que não tem por onde escapar. Até Yaldin, que usa desse argumento, até Romilson Ferreira usa desse argumento. Olha só como é que a gente está chacoalhando a Bíblia de cabeça para baixo, virando ela do avesso, né? E as pecinhas estão se encaixando. Só quem tem a ignorância, não tem um QI avançado, não consegue usar sua massa cefálica, usa a cabeça só para pôr um boné ou qualquer outra coisa, não gosta de usar os neurônios, vai achar esse vídeo incoerente, vai se enfurecer, vai vir se aliviar pelos dedos, vomitar pelos dedos, me criticando. Mas a história de Jó é real? E se eu provar que não? Já falei dele aqui, mas o vídeo foi apagado pelo YouTube, né? Foi descartado pelo YouTube, né? Então Jó é uma história de sofrimento. O cara é tomado de lepra, da cabeça aos pés, né? Numa batalha invisível que nem ele sabe o que está acontecendo, né? Ele perde tudo para se manter de pé e provar que, já que o Deus onisciente, que conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas, não sabia que ele ia... mas é para provar para Satanás, ou seja, eu permito que o meu escolhido sofre só para provar para Satanás. Ele tem que dar satisfação para Satanás. E perguntar, de onde tu vens, né? A onisciência mas não é, né? Aí diz assim, é uma cópia do mito babilônico chamado de Lul-Bel-Nimek. Lul-Bel-Nimek. É praticamente um poema da Mesopotâmia, tá? Isso é antes da história, antes de Jó existir, viu? Antes de Jó passar pelo que ele passou, a construção é a narrativa da história de Jó, ou seja, Jó não existiu, tá? E esses outros personagens que eu citei não existiram, porque foram construídos através de outros mitos, e isso é sincretismo religioso, com o personagem Tabu Utu Bel. Anota aí esses nomes aqui da tela, dá um pause e estuda, pesquisa para ver se tem profundidade. Bem antes da existência da Bíblia, bem antes dos pergaminhos, bem antes de existir esses personagens citados pela Escritura, tá? Veja que o judaísmo copiou, o judaísmo era politeísta, copiou as demais crenças. E o cristianismo se apossou da história do judaísmo e deu mais um pouquinho de fermentada aí, tá? Mais um pouquinho de agressiada, agressiou os personagens, que já eram pagãos, ok? Vamos continuar aqui então. Ah, não se assuste, você está brincando. A história de Satanás, de Lucifer, do diabo, da serpente, não vai me dizer que não existe. Eu não estou aqui descartando a história, ou seja, a existência das entidades. Até porque meu vídeo no canal já mostrou seres humanos possessos desses espíritos fazendo coisas sobrenaturais e absurdas, como engolir fogo, tá?
Então, as entidades, as egrégoras, as energias negativas, trevosas, são reais sim. Por isso eu não me assumo na postura de ateu, de incrédulo. Mas os nomes mencionados como demônios, daimons, né? Nomes mencionados como capeta, isso são nomenclaturas que a Igreja Católica também deu a esses tipos de egrégoras, tá? No passado, se você folhear toda a sua Bíblia, você não vai achar a pronúncia Satanás, você não vai achar a pronúncia Lucifer, muito menos. Você não vai achar a pronúncia demônios, ou demônio, ou capeta, piorou. Porque o que se tem, tanto na Bíblia hebraica, né, judaica, como no Velho Testamento, a pronúncia é Satã. E eu já fiz vídeos no canal provando que Satã não se refere a uma entidade, e sim alguém que se torna opositor, contra. O corintiano é contra o São Paulino. O Bolsonaro é contra o pessoal que gosta do Lula. O pessoal que gosta do A é contra o B, né? E assim cada um toma a sua posição. Isso é ser um contra o outro, opositor, ou seja, um é Satanás do outro, Satã do outro. Então não tem nada a ver com egrégora. Então alguém dizer assim, isso aí que está acontecendo é um operar de um demônio. Isso é nomenclatura da Igreja Católica. Eu acredito na possessão, tá, de egrégoras, espíritos, energias, encostos e assim por diante. Mas as nomenclaturas em si são dadas por homens, tá? Mas e a história? Você acredita mesmo nessa história que ele foi um anjo que tocou no céu, né? Pô, aí a minha mente começa a bugar e ir mais longe ainda. Se ele é o criador de Satanás, por que ele não evitou? Não cortou o mal pela raiz, como diz o ditado? Deu espaço, deu asas à cobra, como diz o ditado? Esperou contaminar todo o céu, a terça parte dos seres, depois lançou para baixo, não exterminando o problema, contaminou o Éden, depois lançou mais para baixo e continua contaminando até hoje, fazendo mal. Se o mal é o Satanás e os demônios, como vocês dizem, por que ele não extermina? Então é uma questão de você pensar. Mas em si, essa história de Satanás como opositor é uma narrativa de um anjo caído da Chamaim, na mitologia persa. Olha só. Busca esse nome. Angra Mainyu. Mainyu, acho que é isso que fala. No zoroatrismo, que inspirou o judaísmo e que inspirou o cristianismo, é o espírito maligno que se opõe a Ahura Mazda. Ahura Mazda, tá? Então vale a pena você um pouquinho pesquisar sobre isso e saber mais com base sobre o tipo de crença para desmistificar e não ser mais um robô programado só repetindo o que as outras pessoas aprenderam do sistema da Babilônia. Bom, chegando ao fim de mais um vídeo, né? Acho que ficou um pouquinho interessante. Eu posso trazer a segunda parte desse vídeo nesse tipo de linhagem de vídeo curto, simples, bem editado, bem explicado, né? Sendo direto ao ponto, sem maquiagem, sem ficar rodeando, enchendo linguiça, sendo mais objetivo. Eu posso trazer uma segunda parte. Então, para construção, olha que eu nem citei a questão de Jesus, tá? Dessa mulher aí que é a grande meretriz, a Babilônia, na igreja romana. Eu nem citei a questão do Jesus, porque todos esses outros personagens aqui em cima, tá vendo? Aqueles lá, aqueles outros lá, são o que criaram o personagem Jesus. Mas vamos lá. Mitra, que vocês já ouviram falar, é o cara que dá fundamento na questão do partir do pão, da Santa Ceia, ou da caristia, ou do objeto ostensório. Aliás, todos esses personagens, percebe-se que ele tem o sol, né, sobre a sua cabeça. Então, são todos similares, e isso que eu chamo de sincretismo, atualização dos deuses personificados. Então, Mitra, ele está no ostensório, ele é o sol da justiça,
Sol da justiça, né? Ele é Tammuz, ele é Buda, ele é Horus. Horus é o olhinho lá que tudo vê, né? O dos Illuminatis, que se dizem iluminados. Ele é Amon-Ra, né? Amém, vem do deus Amon-Ra. Amon, Amun, é Krishna, que também tem a ver com o Sol. Lembrando que todos esses aqui citados, né? Apolônio de Tiana, o Dionísio, que também tem a ver com o deus Baco, a Santa Ceia e o vinho, né? Aquele que diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Vocês já ouviram essa frase dentro da Bíblia? Foi Jesus que disse? Não. Era uma frase de Dionísio, que é o deus do vinho, deus da festa Baco, né? O deus do vinho. Apolônio fez vários milagres, ressuscitou mortos, fez cegos enxergar, né? Paralíticos andar, bem antes de Jesus, né? Que mais aqui? Horus, tanto Amon-Ra, Mitra, Tammuz, são personagens que algum deles ressuscitaram o terceiro dia, nasceram de virgem. Que mais? Eles conseguiram ter 12 discípulos. Então é muito similar para a construção da coxa de retalho, que é Jesus romano, tá? Por isso que é chamado de grande prostituta. Reúne todos esses personagens e cria um personagem fodão, que traz a história de todos para agradar a todos. Conto com vocês, tá? Nos likes, compartilhamento com o máximo de pessoas. Vou trazer mais vídeo nesse tipo de formato. Até o próximo, valeu, fui!